Olá, olá, olá. Deus abençoe muito o seu dia. Deus dê graça, dê força, dê ânimo, coragem para enfrentar os desafios desse dia e vencer todos. Tá certo? Em nome de Jesus. João capítulo 1, os versos 1 ao 4 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? O Verbo, no princípio era o Verbo, no começo de tudo era o Verbo. Antes da fundação de todas as coisas, da formação de todas as coisas, antes de serem criados céus e terra, antes de serem criados sol, lua, antes de serem criado toda planta, todo ser vivo, todo inseto, todo peixe, todo pássaro, todo animal, antes de ser criado o ser humano, no princípio era o Verbo. E aí, na descrição toda do texto, e é óbvio, no Evangelho de João, você vai ver que ele está falando de Jesus Cristo. Que esse Verbo, que no princípio já existia, ele é Deus. Ele era Deus, ele é Deus, ele sempre foi Deus, ele nunca deixou a sua natureza ser Deus. Não é uma coisa que Jesus, ou o Pai Todo-Poderoso, se esforça para ser. Ele é porque ele é. Certo? Então, no princípio era o Verbo. No princípio estava Jesus. E tudo que foi criado, todas as coisas foram feitas por intermédio, por meio dele. Foi ele quem estava lá, ele quem fez todas as coisas. O Verbo Jesus Cristo. Juntamente com o Pai, juntamente com o Espírito Santo. Nós temos aí a Trindade Santa. No princípio era este Verbo, era Deus. No princípio estava Deus, antes de qualquer coisa ser criada. Aí, como eu digo sempre, você só tem duas opções. Ou Deus criou tudo, ou o nada criou tudo, que é a evolução. Você crê que, de repente, toda a complexidade da existência humana, toda a complexidade da vida e dos elementos que existem, inclusive e principalmente do ser humano, que toda a complexidade que há no nosso organismo, você acredita que isso tudo veio por um acaso, por erro e acerto? Ou você olha para as Escrituras e começa a entender que no princípio era Deus, e Deus operou de uma forma maravilhosa, porque ele é Deus, porque ele é a pessoa mais maravilhosa que existe. Na verdade, a descrever Deus é impossível de forma absoluta. O que a gente pode é qualificá-lo, a gente pode dar qualidades a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, gracioso, grandioso, Deus é justiça, né? Ele é paz, alegria, Deus é bom, ele é a fonte de tudo isso. Sem Deus nada disso existe, tá? Então vamos lá. No princípio era o Verbo. Jesus já estava no princípio. Outro texto, acho que o próprio Paulo vai dizer que ele é sacrificado antes da fundação do mundo. E isso não tem como a nossa mente racional e a nossa mente tão pequena diante do absoluto, a gente conseguir imaginar isso. Mas Deus está no controle da vida e da história. Deus está no controle de todas as coisas. Quer dizer que tudo que acontece em Israel é culpa de Deus? Não, não é isso. Quer dizer que ele tem capacidade, condição de fazer o que ele quiser. Quer dizer que tudo está no controle dele, que ele pode ou não deixar alguma coisa acontecer. E é óbvio que a gente tem uma dificuldade absurda para entender quando coisas ruins acontecem.
Nós temos dificuldade para aceitar que essas coisas estão no controle de Deus e que Deus poderia fazer de forma diferente, mas que Ele deixe que elas aconteçam. Por exemplo, a gente ficar doente, por exemplo. Deus poderia operar de uma forma maravilhosa e não deixar que a gente ficasse doente. Entretanto, nós temos que morrer. Isso é um negócio difícil de aceitar, mas nós temos que morrer. Nós estamos envelhecendo, nosso corpo está se desgastando, sofrendo a segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia, está se desfazendo. É aquilo do carro, eu sempre falo. Você pega um carro novo hoje, daqui a um ano ele já vai estar desgastado. Daqui 10 anos ele já vai ter vários problemas. É a lei da entropia, é esse desgaste natural. E nós estamos sofrendo o efeito do tempo. Morrer faz parte da vida. Morrer não é um acaso, não é uma coisa ruim. É um fato na nossa vida e existência. Tudo isso está no controle de Deus. Agora, quando a gente olha para as situações, para as desgraças que acontecem no mundo, você fala assim, não é possível que exista Deus. Aliás, um grande problema para os ateus é esse, né? É o problema do mal. É o problema do mal. Assim, se Deus é bom, por que o mal age? Por que existe tanta coisa ruim acontecendo? Pois é aí que está, talvez a gente não consiga entender. Mas se você pensar que Deus assume a minha maldade, assume o fato de eu gostar de fazer as coisas de uma forma tão egoísta, miserável, egocêntrica mesmo, que eu não me importo com a satisfação do outro, eu me importo com o prazer do outro, eu não me importo com a saúde do outro, eu quero que o outro mais se rale, mas se eu puder tirar alguma coisa dele, eu vou tirar, mesmo que ele morra. Então, por causa dessa natureza desgraçada, porque essa é a graça mesmo, essa natureza absurda do homem, é que o Cristo, o Filho de Deus, vai até a cruz. É por causa da nossa natureza ruim. As coisas ruins estão acontecendo aqui, mas só fazem sentido quando você olha para a cruz e diz assim, olha, tem um Jesus que é o Filho de Deus lá. Deus deixou o Filho dele passar por tanta desgraça e por tanto sofrimento por causa nossa, por nossa causa. Para que a gente tivesse uma oportunidade de viver eternamente na presença dele, confiando em Jesus Cristo. Entende? Então, tudo isso que o mundo está sofrendo hoje, e toda vez que eu falo isso, eu falo de sofrimento, a gente não tem como não lembrar de Jó. Jó passa pela desgraça das desgraças. Ele perde os filhos, os bens, a saúde, fica num estado deplorável. E a única coisa que ele vai ouvir de Deus é Deus se afirmando, falando, onde você estava quando eu fazia isso? Onde você estava quando eu criei tudo? Onde você estava quando eu coloquei uma para o mar? Eu coloquei um limite para o mar. Onde você estava? Quem é você que está me questionando? Quem é você? E Jó, ao perder tudo, ele teve uma visão clara de Deus. Ele vai ter uma experiência com Deus das mais fantásticas. Na merda, vamos dizer assim, desculpa pela palavra, mas lá no nada, na desgraça das desgraças, ele encontra Deus. Quando ele perde a confiança em tudo, nos bens materiais, nas suas coisas, nas suas forças, na sua vontade, ele encontra Deus. A afirmação de Jó é, antes eu te conhecia, lá no capítulo 40, 39, 40, não lembro agora. Antes eu te conhecia de ouvido. Eu ouvi falar do Senhor, eu tinha uma ideia de ti. Antes eu ouvia, eu tinha uma ideia, eu achava que o Senhor funcionava quando eu fazia jejum, quando eu dava o meu dinheiro para a igreja, quando eu dava os meus bens para a igreja, eu achava que o Senhor funcionava e aí o Senhor fazia a minha vontade. Era assim que eu pensava sobre o Senhor. Mas agora os meus olhos te veem. A experiência de vida que Jó tem é um negócio fantástico. Mas você tem que lembrar que no princípio era o verbo.
Deus revelou Cristo, Deus mandou Cristo naquela cruz por nossa causa e culpa. E é a única coisa nesse mundo que faz sentido. É que Cristo morreu a nossa morte para que nós tivéssemos a vida dele, para que nós agora tivéssemos livre acesso ao Pai que é Deus. Para que nós tivéssemos acesso a esse maravilhoso Deus. A Bíblia fala de Jesus Cristo. A Bíblia exalta Jesus Cristo. A Bíblia honra Jesus Cristo. E esse plano de salvação que Deus operou e está operando na sua e na minha vida. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Sempre foi Deus. O que acontece é que Ele tomou sobre si agora a nossa vida, a nossa carne. Ele encarnou e veio a este mundo morrer por sua causa, por sua culpa, para que você tivesse livre acesso a Deus Pai, para que você tivesse paz com Deus. Tá certo? Pense nisso. Pense nisso. Pense muito nisso. E tenha um ótimo dia. Em nome de Jesus.